Estou sorrindo, mas por dentro choro. Você vive disfarçando ser feliz. Esse é o tema do programa Homem de Verdade. E para estarmos discutindo, debatendo, falando um assunto tão importante sobre a nossa vida, o nosso cotidiano, está aqui conosco o pastor Rondon Mendanha, um dos pastores aqui da igreja, pastor Luiz Antônio, professor, pastor aqui na igreja e também conferencista, pastor Rui, nosso homem das finanças, e pastor Roberto Nelly. Nós vamos falar aqui um pouco de um assunto que nós homens conseguimos disfarçar um pouco. Porque muitos insistem em fingir que a vida deles está bem, mas por dentro ela está totalmente destruída. Pastor Rondon. A área de atuação do homem com relação a essa exposição, dele viver essa realidade, ou dele transmitir essa realidade daquilo que ele está sofrendo, talvez as pessoas que estão ao seu redor não conseguem ser um auxiliador. E aí, talvez por ele não ter as pessoas certas com quem compartilhar, por ele não ter as pessoas certas para ele poder expor a sua fragilidade daquele momento, talvez ele prefere passar por uma situação dessas que não é o mais recomendável para que o homem esteja vivendo nos tempos de hoje. Pastor Luiz, você já teve que sorrir mesmo estando triste no seu interior? Sem dúvida alguma, pastor. É interessante que na nossa vida a gente às vezes está passando por um problema, uma dificuldade, e as pessoas, principalmente no ambiente profissional, elas não têm nada a ver com a história, elas têm que entender, quer dizer, você tem que entender que isso é um problema seu. Então, se você for mostrar para todo mundo o problema que você está passando, você não vai ser nem aceito no seu meio profissional, você vai ser até discriminado. A tua obrigação é chegar, trabalhar, fazer o melhor que você tem e mostrar que você está disposto a todos os embates do dia. Os problemas interior não podem refletir no dia a dia, no momento? Pastor, esse é o nosso maior desafio, porque senão eu vou viver uma vida completamente irregular, uma vida de desempenho inconstante, isso vai me comprometer em todas as áreas da minha vida. Então, todo dia eu tenho que me levantar disposto para fazer o que eu tenho que fazer, mesmo estando passando por um problema. Já pensou se você vai conversar com alguém numa repartição e chega lá, aquela pessoa está com um grave problema, e quando você chega, talvez você já faz uma pergunta brava e ela já despeja tudo em você, dos seus problemas extraprofissionais? É isso? Então? Isso às vezes até acontece, né, pastor? Você vê uma pessoa mal-humorada no trabalho, você chega e fala alguma coisa que a pessoa fez errado, o cara descarrega exatamente o que o senhor está falando. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Até mesmo para a gente não se expor, né? É muito ruim você mostrar algum problema particular, alguma dificuldade sua, num contexto onde as pessoas não vão te compreender e não vão te amar, né? Pastor Rui, você acha que é realmente a hipocrisia ou falsidade você sorrir enquanto no íntimo seu você está com sérios problemas? Pastor, isso é uma coisa difícil no ser humano. É você querer fazer uma coisa que no seu interior é diferente. Eu já passei por essa situação. Então, a pessoa, às vezes, está amargurada por dentro, ela está sendo angustiada e, dependendo da situação, ela tem que estar alegre, satisfeito para aceitar a pergunta ou responder para a pessoa. E muitas das vezes não é fácil fazer isso. Já aconteceu comigo. Em vez da gente estar relacionando, eu preferia ficar num canto, deixar passar aquele momento para depois entrar em situação. Porque a gente pode ofender as pessoas. A gente pode amargurar, angustiar a pessoa pela resposta que a gente vai dar, sendo que não é a pessoa que está com problema, é a gente que está com problema. Mas mesmo quando que você não pode ser ausente em determinado instante, você tem que estar presente em uma situação, mas você no fundo, você está carregando um problema muito grave dentro de você. Como é que é lidar com essa situação? Sorrir para um amigo, para um cliente, para um parceiro? Como é que é? A gente tem que fazer de tudo, pastor. Tem que sorrir, mesmo amargurar, a gente tem que sorrir. E tem que, dependendo da situação, dependendo da pessoa, é bom até chamar ele em particular. E contar, e falar, hoje não é o meu dia. Certa vez, pastor, eu entrei num problema sério quando eu fiquei viúvo. E as pessoas queriam conversar para saber como que era o problema. Queria saber do problema seu? Do problema, eu não tinha condições de explicar. A minha vontade
era outra. A minha vontade de procurar quem fez o ato para mim detonar ele. Eu não sabia o que responder. Então eu chamava em particular. Falava, ó, lá não te respondi, mas aqui eu vou te responder. Eu estou passando por isso. Você me ajuda que eu preciso resolver o meu problema. Pastor Roberto, o homem que manifesta a sua tristeza está tendo uma atitude assim, de fraqueza quando ele talvez em determinado ambiente que ele está, ou trabalho, ou em casa, ou com a família, ou numa conversa, ele ali começa a se colocar para fora as suas atitudes. Isso é fraqueza dele? Pastor, cada um de nós temos a nossa limitação. Tem pessoas que têm mais resistências, têm mais fé, têm mais convicção em determinadas situações e momentos. Tem pessoas que às vezes já está fragilizada e quando chega a determinados problemas na vida dele, ele não dá conta de suportar aquilo e às vezes ele tem que se manifestar. Isso eu entendo que nós não podemos engessar e dizer que todos os homens são iguais. Porque às vezes tem pessoas que já estão no seu limite. Ele já vem sofrendo por determinados problemas e quando chega em determinada situação, ele precisa de colocar para fora, ele precisa de se extravasar, porque ali está no limite dele. Ele precisa disso. Então, eu vejo assim que este ponto é um ponto que não tem como nós julgarmos que todo homem ele tem uma mesma postura. Tem pessoas que têm tem mais facilidade de administrar isso e absorver o problema sem levar a sociedade e aos amigos. Tem pessoas que não, que às vezes ele está mais fragilizado, ele precisa de colocar, de contar, de pedir ajuda. Então, cada caso é um caso. Eu entendo que nós não podemos colocar isso como sendo uma regra. Eu acho que cada homem tem uma atitude nesse momento. Eu quero fazer uma pergunta aqui para todos e se vocês puderem responder rapidamente. Nós, homens, estamos perdendo o poder, a graça de sorrir? Diante das circunstâncias atuais de vida? Pastor, eu vejo, o seguinte, hoje, o mundo, as opressões, os problemas, as dificuldades que os homens estão enfrentando em meio às crises, muitos, eles têm se fechado. Nós nunca ouvimos falar tanto em depressão masculina como agora, porque a gente sempre ouviu falar em depressão feminina. Mas tem homens se fechando porque eles não estão dando conta de administrar este momento que eles estão vivendo. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que é importante, pastor, ressaltar um aspecto. O senhor falou sobre a questão da pessoa que acaba derramando ou extravasando. Em alguns ambientes isso é muito ruim, e outros seria até bom. Então, dentro da família, com o seu filho, com a sua esposa, no momento que você esteja passando por essa tristeza, é recomendável que a pessoa saiba falar o que ela está passando, a dificuldade. Agora, você explodir num ambiente de trabalho, por exemplo, é uma tragédia, né? Mostra fraqueza, né, pastor? Você vai ser muito mal visto, então é uma situação muito complicada. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente poder até ter o hábito, pastor, um dos objetivos desse programa é nos ensinar, é que na medida em que a gente sinta que a panela de pressão está aumentando, a pressão, a gente conversar com aquelas pessoas que nos são próximas, a gente tirar essa pressão, a gente contar. Só daí, pastor, o senhor é o pastor de uma igreja grande. Aí quantas vezes o senhor já viu uma pessoa chegar aqui, a pessoa fala, o senhor não fala nada, a pessoa agradece, o senhor, nossa, foi bom demais. Por quê? Porque o senhor parou para ouvir. Então esse é um aspecto muito importante. Eu vejo que nesse quesito, conforme você está falando, pastor Luiz, muitas vezes a pessoa ela precisa só de ser ouvida. Pois é, exatamente. E aí, talvez ela precisa de um auxílio, conforme eu falei lá no princípio, de achar a pessoa certa. E cada um de nós vamos ter a noção de quem é uma pessoa apropriada para você compartilhar. Porque aí você, conseguindo fazer isso, você pode ter a sua alegria restabelecida, você pode ter, de fato, motivos para sorrir, mesmo, porque não quer dizer que nós vamos sorrir só em circunstâncias boas. Né? Seria muito fácil nós vivermos sorrindo, e quando vier a dificuldade? Aí veio a dificuldade, aí ela é uma trava nas nossas vidas, e nós não podemos sorrir mais. E o que é importante disso aí, Rondon, é o seguinte, nós precisamos de saber quem realmente são verdadeiros amigos. E eu aprendi no decorrer da história
que os meus melhores amigos é minha família, é minha esposa e meus filhos. E é grandeza para um homem quando você se expõe à sua família, mostra a sua fraqueza, o seu problema, a sua dificuldade, eles apoiam, eles te abraçam, eles te amam, eles estão com você naquela guerra. Talvez diferente da sociedade que vai te julgar, vai te condenar, vai mostrar fraqueza. Então, nós precisamos de entender isso. Nós, homens, precisamos de nos apoiar na nossa família. A nossa mulher é a nossa melhor amiga. Os nossos filhos são nossos companheiros, que nós temos que ter a oportunidade de abrir o coração e mostrar o que está doendo dentro de nós. Isso é grandeza para um pai de família. Existe situações que o homem tem vergonha de mostrar a fraqueza dele para a família, para a esposa, para os filhos. E isso aí é o que está matando o homem. Um assunto muito sério hoje é o homem não conseguir chegar em casa e expor para a família um problema, uma dificuldade que ele está passando. Ele prefere sofrer aquilo sozinho. Sofrer, suplantar aquilo lá, até a coisa melhorar. E alguém nota. Alguém nota, a esposa nota, o filho nota. Pai, o que está acontecendo? Está tudo bem. Mas lá na frente, talvez, a hora que a coisa passou, ele... Agora eu vou contar, já contando como trunfo a vitória, né? Estamos já com o nosso programa Homem de Verdade. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E ali adorarei. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado às 20 horas, muito louvor, unção, Palavra de Deus na reunião dos jovens. E domingo às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha porque Deus tem bênção para você e para sua família. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de Coffee Break
e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também, né? A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. 2017, o ano da unidade Catedral da Família, projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. A Prestacional, 40 anos de bons serviços, desentupimento, dedetização, portaria e limpeza de condomínios e também limpeza pós-obra, lavagem de tapetes e caixa d'água, serviços elétricos e hidráulicos, reformas e construções em geral. A Prestacional, com garantia 100% de satisfação. 3224-8084. O arroz cristal é como um diamante, cuidadosamente lapidado para chegar ao mais alto nível de pureza. Uma história de qualidade, excelência e preocupação com a saúde da sua família. Cada grão passa por um processo minucioso de limpeza por translucidez até chegar ao ponto certo para o seu paladar. E você já sabe, arroz cristal perfeito em cada grão. Arroz cristal, pureza em forma de grãos. Olá, nós estamos voltando com o nosso programa Homem de Verdade. Estamos falando do interior do ser humano. Principalmente você, homem. O programa Homem de Verdade é direcionado a você. E nós estamos fazendo algumas perguntas aqui porque talvez hoje, nesse momento, você está atravessando uma situação que hoje fala de uma realidade da tua vida. Olha só essa pergunta aqui. Como que eu posso realmente compartilhar um sofrimento interior meu com alguém? Como é que pode ser isso, pastor Luiz? Mas, na verdade, para aquelas pessoas que nos amam, né? Esse é o grande ponto. E essa é a grande questão. Se a gente não tiver essas pessoas, nós vamos explodir. Vai ser uma panela de pressão que acaba supitando a hora. E, na verdade, isso acaba trazendo para nós, principalmente se a gente não conta, né, pastor Salmo? Com essas pessoas, a gente vai se tornando amargo, difícil, impaciente. Aquela pessoa que ninguém tem prazer de ficar perto. Isso nós temos que fugir disso. Na verdade, pastor, sobre isso é um homem nervoso. Um homem nervoso, ele é corajoso para brigar dentro de casa. Lá fora ele se fecha, se trava. Mas em casa ele sabe, ele quer explodir qualquer coisa, qualquer momento. Você está falando assim, que ele vai descontar na pessoa errada, né, pastor? Isso, ele vai descontar na esposa, nos filhos, porque nesse que eu fiz? né? O que eu fiz? É verdade. E não tem nada a ver com isso e acaba pagando o preço. Vai pagar o preço. Você está muito triste, chateado com alguma coisa, problema em casa, problema com família, problema com filho. Você disfarça que está tudo bem? Pastor, na realidade, não é disfarçar, não é? Porque aí, as perguntas ou esse assunto ele é muito ligado um com o outro. Então, como que você vai ter o melhor desempenho? Porque você precisa de demonstrar e de viver segurança. Ou de demonstrar e viver uma alegria
que muitas vezes aí tem um diferencial que nós não podemos alcançar nas circunstâncias que nós estamos vivendo no momento, que nós só podemos alcançá-las em Deus. E aí Salomão deixa um grande ensinamento para nós, quando ele fala assim, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido apodrece até os ossos. Então, se nós estamos com problemas nessa magnitude ou nessa dimensão, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos primeiro de saber ou de orientar alguém que chega até nós que existe um Deus que preocupa com a vida de cada um daqueles que tem uma dificuldade e Ele é o socorro bem presente para atender naquela dificuldade. Uma coisa interessante, pastor Samuel, que o senhor está querendo dizer é o seguinte: o cara está com problema, vê se eu entendi a sua pergunta. O cara chega em casa e não conta nada. Esse é um grande problema, pastor Rondon. Aí, na verdade, ele está deixando de valorizar, por exemplo, a esposa dele. Não vou contar para minha esposa porque ela não dá conta. Quer dizer, você está vou expor, né? Você está julgando que a sua esposa é uma pessoa incapaz de te ajudar, né? É muito ruim, né, pastor? Essa situação, para mim, porque você não contar no seu trabalho, os seus problemas, agora, você chegar em casa e não poder abrir seu coração e falar, cara, meu bem, eu estou machucado, eu estou triste, aí é muito ruim, aí é uma coisa que você vai explodir, vai ser um... Nós temos aqui uma pergunta de um telespectador sobre esse assunto. Olha o que ele diz. Eu costumo agir sempre assim, principalmente no trabalho. Se estou triste, chego lá sorrindo. Eu consigo disfarçar muito bem, talvez por questão de sobrevivência. Essa atitude está correta desse telespectador? Nós já respondemos que, como profissional, você precisa saber administrar isso dentro de você. Porque as pessoas que estão ali, muitas vezes, não são obrigadas a escutar um desabafo, a atrapalhar todo o processo da sua empresa. Então, nós entendemos o seguinte, que se você tem um problema, procurar a pessoa certa. E não na sua empresa e nem na sua área comercial. Hein, pastor Roberto? Talvez ele está pensando que ele consegue disfarçar, mas ele está pensando, e ele está achando que só ele consegue disfarçar, mas enquanto as pessoas que estão à volta dele percebem todas as coisas que estão acontecendo com ele também, né? Precisamos de estar atento com isso, né? Tem outra pergunta aqui também que fala sobre isso. Outro depoimento. Acho que os problemas são exclusivamente meus. Que ninguém, a não ser eu mesmo, tem a ver com isso. Acho que, como homem, não posso demonstrar tal sentimento. Aí é onde entra, pastor, que o homem de Deus, o homem que é temente a Deus e que ele pratica a palavra de Deus, ele tem que ter na hora o discernimento, a sabedoria, de antes dele ir para frente dessa pessoa, ele ter a hombridade de chegar no chefe dele, sei lá o que for, pede um tempo. Hoje eu não estou bem, eu não posso atender, hoje eu preciso de um socorro na minha vida. Do que transmitir para as pessoas, maltratar essas pessoas, passar um... Ou então mentir, né? Ou mentir uma situação dele. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem comigo. Mas não tá. É mentira. Tá mentindo para ele mesmo. Não tá bem. Então tem que ser, esse tem que ser um homem de verdade. Hoje eu não estou bem, eu estou precisando de socorro. Né? Lógico. A situação, assumir a situação que está vivendo. Exatamente. E isso não é desonroso para a pessoa, né? Isso que é importante. O grande problema é quando a pessoa não tem a liberdade de fazer isso com quem está acima, né? Esse é que é o grande ponto. Você chegar, eu comecei a trabalhar aqui hoje, e eu estou passando por um problema amanhã, pastor Salmo, o senhor me requer a minha atuação. Hoje não dá, meu pastor, hoje eu estou triste. É complicado, né? Tem situações que são difíceis para você encarar. Aproveitando, pastor Luiz, essa colocação sua, ela é muito importante. Nós homens hoje temos que lidar com essa situação e saber lidar. E ter fé, esperança e confiança no Deus que nós servimos. Talvez hoje você sai de casa querendo enforcar a mulher querendo enforcar o homem, e vocês vêm para a igreja. E nós voltar, nós vamos continuar, e aquela contenda, quando chega na igreja, como vai, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Isto é uma fórmula que realmente a igreja pode ser um elemento de até de te ajudar nessa caminhada sua.
Talvez você está discutindo um assunto com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos, e você não viu solução, e talvez você está sendo acuado diante de uma circunstância, e quando você vem para a casa de Deus com a sua família, aquele assunto ele para. E quando ele para, há um desintoxicar. O que é? A gente respirar, pensar como resolver sem ferir, como resolver sem agredir, como dar respostas segundo o sentimento que eu tenho que nutrir pela minha esposa, pelo esposo, pelos filhos. Isto, o homem de verdade precisa pensar. O homem de verdade, ele precisa buscar em Deus, realmente, a forma dele responder situações. Agora, diante de quaisquer circunstâncias que você, que está me assistindo agora, estiver passando, eu quero dizer para você, você precisa crer em Deus. E crer que existem homens aqui na terra, compromissados com Deus, para poder ajudar você nesta caminhada. E eu me qualifico como uma dessas pessoas. Eu sou pastor desse ministério, sou pastor dessa igreja, e estou aqui à sua disposição. O nosso telefone está no rodapé do seu televisor, e eu desafio você. Talvez você está numa circunstância hoje, numa encruzilhada, o que fazer? Deus tem resposta para você. A última resposta, Deus quer falar na tua vida. Creia que com Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, venha, vamos conversar, vamos falar, vamos orar. Deus vai prover um escape, uma solução abençoada para você resolver tudo. Um forte abraço, Deus te abençoe.